Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma questão que eu considero extremamente importante, que é relacionada com a imagem que a gente irradia. A gente às vezes tem uma impressão de que a gente transmite para as outras pessoas exatamente o que está dentro da gente, ou o que a gente está sentindo, ou aquilo que a gente gostaria que os outros vissem. Isso definitivamente não é verdade. Existe um problema na comunicação, uma coisa que eu sou, o que eu sinto, o que eu penso e até mesmo o que eu falo, e aquilo que os olhos das outras pessoas veem. Aquilo que os outros veem não coincide obrigatoriamente com aquilo que está dentro de mim, com aquilo que eu efetivamente estou sentindo. Então, essa comunicação ela é sempre muito mais precária do que a gente pensa. E o indivíduo, por exemplo, tímido, que é meio reservado, retraído, meio quieto, meio parado, meio desajeitado, ele imagina que todo mundo está vendo a timidez dele e, na realidade, ele muitas vezes está sendo decodificado pelos olhos dos outros como uma pessoa arrogante, prepotente, que não gosta de falar com qualquer um. Enfim, eles passam uma imagem completamente diferente daquilo que ele está sentindo. Então, é preciso muita cautela, porque existe um decodificador que é o olho do outro, que não obrigatoriamente coincide com aquilo que está dentro da gente. Isso não só nas palavras, quanto também no gestual. Quer dizer, a gente se comunica através de palavras e através de posturas, de risos, de sorrisos. Eu já vi muita gente, por exemplo, fazer inimizade por usar certos tipos de movimento facial que parece que indicam desdém, descaso, desinteresse, né, desprezo, e tudo isso passa emoções muito negativas em pessoas que não têm exatamente esse propósito, esse objetivo naquela comunicação. Então, a gente tem que sempre imaginar que existem, vamos dizer assim, discrepâncias terríveis entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente passa. E talvez prestar atenção na maneira como a gente é recebido fora ajuda muito a gente a aprimorar esta comunicação. Ter ciência da dificuldade é o primeiro caminho. E depois, o primeiro caminho para a gente conseguir avançar nesse processo de se comunicar com rigor. Né? Depois, também facilitar um pouco, ou na medida do possível, o acesso das pessoas à nossa verdade. Então, muitas pessoas, por exemplo, também gostam de fazer manifestações exaltadas de si mesmo. Então, falam bem de si, gostam de exibir virtudes que nem sempre possuem, gostam de falar sobre riquezas materiais que também nem sempre possuem, e, evidentemente, com isso, elas pretendem enganar o interlocutor, com a qual a enganação essa que teria por objetivo fazer com que eles tivessem uma visão maior da gente. Quer dizer, eu então falo que eu fiz, eu aconteço e eu sou um monte de coisas que talvez eu não faço nem sou, mas aí o outro, eu posso imaginar assim, o outro vai pensar, puxa, esse cara é um cara grande, legal, importante, etc. As pessoas fazem isso com o saber, fazem isso com a sua história pessoal, fazem isso com a riqueza e com o dinheiro também, ficam exibindo muitas vezes o que não tem. Então tem pessoas que erram na comunicação para menos, como os tímidos, que quando eles ao invés de avisar que são tímidos, eles passam uma cara às vezes meio desajeitada, e com isso eles dão a impressão de que eles são mais arrogantes do que são. Então eles na verdade não conseguem comunicar exatamente o que gostariam, e algumas pessoas que se esforçam para mostrar imagens superiores, elevadas de si mesmo, muitas vezes convencendo os interlocutores, outras vezes não. Então nem sempre o que a gente mostra é o que chega. Isso passa inclusive pela moda, pela roupa, pelo jeito como as pessoas gostam de usar o seu vestuário. Né? O vestuário, por exemplo, na minha opinião, ele deveria tentar ao máximo representar aquilo que é um indivíduo de verdade. Quer dizer, o indivíduo às vezes é tímido, desajeitado, mas usa uns óculos super extravagantes, etc. Ele fica tentando vender uma imagem de extravagância, de exuberância, que não corresponde àquilo que ele é. E mais dia, menos dia, ele vai acabar sendo desmascarado pelos seus interlocutores. Muitas moças também vendem uma imagem, por exemplo, de exuberância sexual, de uma sensualidade enorme, e que na realidade, na prática também, elas não têm nem conseguem exercer. Então usam o vestuário, usam a moda como uma maneira de enganar, de vender uma imagem que não corresponde àquilo que elas efetivamente são. Muitas vezes o indivíduo também
faz isso com o intuito de mostrar riqueza. Então, acaba se paramentando e colocando em cima de si objetos e adornos caros, mas às vezes comprado com dificuldade, comprado em lojas que vendem artigos de segunda mão, só para mostrar uma riqueza, ou mesmo objetos falsos. Eu me lembro de uma época, há uns anos atrás, quando surgiram alguns relógios de marca que começaram a ser muito famosos, começaram a aparecer também falsificações e imitações de todo tipo, e o indivíduo usava a imitação para vender uma imagem, né, de riqueza que ele não possuía. Então todo este conjunto faz com que a comunicação prejudicada possa levar os outros a terem uma visão incompleta, inadequada e errada da gente mesmo. Isso não é bom, porque a rigor a gente devia se preocupar mais do que tudo, não só com o vestuário, como com os gestos, com a maneira como a gente se adorna, não é? Com os adornos que usa, justamente para transmitir aquilo que corresponde à nossa realidade interior, o mais próximo possível disso. E com isso, evidente, se o indivíduo é discreto, ele que use uma roupa mais discreta, se o indivíduo é simples, que use uma roupa simples, e ele, então, que tenha um jeito de falar que seja simples, tenha um jeito de se comunicar que seja delicado, que seja carinhoso, quando ele é deste jeito mesmo, quer dizer, não tentar ser um enganador e usar a aparência física, usar a imagem com intuitos de esconder a verdade. Nem aquilo que a gente tem vergonha da gente, como é o caso da timidez ou da fragilidade, da insegurança, e nem aquilo que seria a favor da gente, que é mostrar uma grandeza que a gente não possui. A imagem é refletida e, além de tudo, qualquer que seja o esforço que a gente faça, a imagem refletida vai depender muito da maneira como os outros veem e não obrigatoriamente representa exatamente aquilo que a gente gostaria. Quem se ocupar mais de entender que essa comunicação entre os humanos é precária, porque cada um de nós é muito único e que, de alguma maneira, portanto, nós somos, como dizia o filósofo espanhol Ortega y Gasset, condenados a uma certa solidão radical, a gente só se comunica com os outros através de algumas pontes. Quanto melhor forem essas pontes, quanto mais sinceras e verdadeiras forem essas pontes, maior a chance da gente se aproximar verdadeiramente de outras pessoas e os humanos se aproximarem de verdade uns dos outros. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, acompanhe. Sempre tem novidades interessantes para vocês por aqui. Até a próxima.